E é com muito prazer que estamos aqui mais uma vez no DeVilleCast e hoje eu tenho a satisfação de conversar com o Leonardo. Ele, para quem não sabe, ele faz parte da equipe da barbearia aqui da Deville. E vamos lá, Léo, satisfação, cara. É um Eu prazer agradeço. te ter Prazer. aqui. Prazer te ter aqui na equipe. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre seu trabalho. Você também não é daqui. Sim. Como é que você veio? O que te chamou a atenção de estar aqui nessa cidade? Vamos lá, cara. Se apresenta aí, fala aí pra galera aí de onde você veio, como é que você se chama, seu sobrenome. Fechou, cara. Obrigado pela oportunidade de fazer parte desse DevilleCast. Tá muito legal. E eu vim lá de Rondônia. Eu conheci aqui Joinville em 2015, através da internet. Eu conheci a Onda Dura. E Certo. aí eu me programei, na época solteiro ainda, me programei e vou pra lá conhecer. Nunca tinha saído de Rondônia. E aí vim. E aí nisso, faltavam uns dias antes pra conferência, aproveitei, Onda Dura é uma conheci. igreja, para quem não Isso, a conhece. Onda Dura é uma igreja, caso você não conhece. E aí eu aproveitei, faltavam uns dias pra conferência ainda, aproveitei e fui em Curitiba, dei uma volta lá, conheci, e Florianópolis. Certo. Aproveitei desse tourzinho, um mini tourzinho aqui pra conhecer. A questão de 2 dias só pra conhecer mesmo. Nunca tinha saído de Rondônia. Aham. E aí fiquei na conferência aqui, participei tudo e apaixonei assim, pela cidade. Quando eu vim aqui, eu fiz uma amizade muito legal, um rapaz que me hospedou na casa dele, porque a Onda na época eles faziam o quê? Se você não tinha lugar para ficar, eles disponibilizavam os membros ali disponibilizavam a sua A casa, própria a casa. própria casa. Ah, E que eu tinha legal. achado, eu tinha já um aluguel pago, já aluguel não, uma Diária. uma diária de hotel. Mas eu achei isso muito interessante. Sim. Justamente para me conectar com as pessoas, porque eu não conheci ninguém, vim lá de Rondônia para cá. E aí eu cancelei essa diária no hotel e me inscrevi ali, eles me aceitaram. Tudo em família. E isso, tudo normal. Igual, por exemplo, você ia lá na sua casa e liberava para alguém ficar ali Que naquele legal, dia cara. da conferência. E eu fiz uma amizade muito legal, que é o Denis. É Denis, na hora que você vê isso, tamo junto, hein? Por quê? Porque ele tem um coração imenso e tudo mais, me ajudou na época, me ajudou a mostrar o outro lado assim de ser igreja e tudo mais, aquilo que eu gosto muito do trabalho da Onda Dura. Certo. E aí eu vim, ficou aquele negócio, né? Pô, ele me instigava, né? Vem pra cá, vem morar pra cá. Sempre tive essa vontade. Aí eu casei, né? Minha esposa Bruna, a gente tinha vontade, a gente tava querendo ir pra Curitiba. Certo. E quando a gente tava meio que decidindo pra ir, a gente descobriu que ela tava grávida. Entendi. E aí a Então já gente, mudou os planos. aí a gente cessou. Aham. Cessou, então não vai dar certo, vamos aqui. E aí na época lá a gente começou a fazer um trabalho de um delivery em casa, tudo mais. E foi dando certo. Até que um dia, vira e mexe, Delivery que você fala é empreender. isso, de comida. Entendi. A Bruna tem uma mão muito boa de família e tudo Entendi. mais. Você começou a empreender nesse ramo de De comida. comida, do Aham. alimentício. Ela fazia marmita, eu entregava. E Ah, aí a gente legal. foi crescendo até também, chegou até funcionário. Foi bem legal. De um funcionário na cozinha, 3 motoboy, deu uma Pô, crescidinha que bem legal, legal. cara. E aí nesse tempo a gente começou a buscar mais ao Senhor ali e a gente começou a ter uns mini culto ali em casa ali. Tinha uma missionária que é amiga da Bruna, ela ia lá em casa com a gente orar, sabe? Tudo mais, às vezes a gente chamava alguém ou outro, fazia uma mini célula ali, vamos dizer uma célula. Entendi. E num dia desse ela deu uma palavra pra gente. Ela falou assim, ó, o Senhor fala que vocês não vão ficar mais aqui. Vocês vão para algum lugar. Ele tá me Entendi. mostrando. Aham. E aí a gente recebeu aquela palavra e tudo mais. Como assim, né? Não tinha ideia, porque a gente queria o Brian, meu filho estava pequeno ainda. E, na verdade, ela estava, acho que grávida ainda quando ela recebeu a palavra, se eu não me engano. Ela estava grávida. Aí a gente falou, mas como é que a gente vai com um filho pequeno? E ficou toda nisso. Então, passou um tempo, né? A gente foi indo e confirmou, ela falou de novo essa palavra, o senhor falou de novo com essa palavra conosco. E aí eu pensei, eu falei, ó, se for para ir para algum lugar agora com a gente em família, Aham. né? Porque minha esposa já tem também duas meninas e nós somos em 5 lá em casa, né? Então eu pensei, se a gente for para algum lugar, talvez possa ser aqui, porque a gente precisa de um auxílio. A gente com Entendi. criança pequena e mais as outras crianças também. Como é que a gente vai para um lugar sem conhecer nada? Não é fácil, né?
muito Sem conhecer complicado. ninguém é complicado. Conhecendo já é difícil. Né? Né, sim. E sem nada, ficaria pior ainda, né? Foi o que a gente pensou. E aí, o que eu fiz? Entrei em contato com esse Denis, né? Com esse meu amigo. E falei, Olha cara, o você me Denis aí dá. de novo. Aí, né, não, ele é aqui em Joinville. A minha história Com o tem Denis. 100% participação do Denis. Por quê? Eu entrei em contato com ele e ele falou: Não, vem pra cá, já te arrumo. E Deus foi mostrando que realmente era uma palavra. Por quê? Do lado da casa do Denis, apareceu uma casa que o pessoal tinha acabado de mudar. E ele foi lá, falou com esse proprietário, falou se ele segurava. Ele falou: Não, seguro, tudo bem. Aí eu até falei: Não, eu até mando dinheiro para segurar o aluguel. Ele: Não, se o Denis falou que tá de vocês aí, tá tudo certo. Então ele segurou a casa, aí eu fui mandando dinheiro pro Denis, aí ele veio mandando, comprando as coisas para mim e tudo mais, foi deixando pré-pronto ali, a gente só chegou, pagou o E aluguel e veio. pronto. E veio. Ele tá aí. E Então gosta aqui, da né? cidade? Gosto Pretende demais, cara. voltar? Não? Pra Rondônia morar, não. Entendi. Só se for para ver as famílias, né? E investir em alguma coisa, Entendi. negócio, futuramente, né? Mas aqui o sul é outro, né? A gente brinca até do norte pro sul, é literalmente. Então, aqui a qualidade de vida é sem comparação melhor. Aham. E vou contar para o pessoal um pouco como é que a gente se conheceu, né? Eu, antes de ter a barbearia, sempre fui muito fiel, né? Com o que se diz na minha amizade. Então, sempre cortei cabelo sempre no mesmo lugar. Sempre quando um amigo meu tem alguma coisa, o cara tem uma padaria, eu só compro pão ali. Então, eu sempre sou muito fiel. Então, eu fui muito fiel antes de ter a barbearia, cortar sempre no mesmo lugar. E eu cheguei lá nessa época para cortar, que nem tem tanto tempo assim. E aí tinha um cara lá filmando lá, igual um doido, que eu nem sabia. Eu falei, pô, quem que é esse cara aqui, cara? Tô aqui direto. E era o Léo. Eu tava lá fazendo. Na realidade, ele tava mostrando o trabalho dele, né? Isso, E mostrando aí, meu olha pra você trabalho. ver a coincidência. Ele foi fazer um vídeo logo comigo, com o barbeiro cortando o meu cabelo. E aí, fui embora pra casa, achei legal o vídeo. Depois apareceu ali, eu curti o vídeo. Falei com ele, cara, Compartilhou. compartilhei, né? Falei assim, cara, sabe que eu tô montando uma barbearia, a gente tá terminando ali o projeto. Ele achou legal pra caramba, não, deu certo lá na onde que ele tava mostrando o trabalho. E hoje vai fazer 60 dias que ele faz parte da nossa equipe aqui, cara. Muito orgulho. E o Léo é o cara do marketing, né? O cara que faz todos esses vídeos que vocês veem aí, o tráfego pago da barbearia, tudo é o Léo que faz. Conta um pouquinho do seu trabalho aí, cara, pra galera te conhecer, o que é o seu trabalho, o que é o tráfego pago, como é que funciona o seu trabalho quando você vai ser contratado por alguém, o que é o seu serviço, qual que é o benefício que ele tem. Certo. Explica um pouquinho pra galera aí sobre isso. Legal, Thiago. Eu comecei lá em 2018, lembra do delivery? Lembro. E aí foi quando eu conheci o tráfego pago. E foi ele ali eu coloquei em prática aquilo que eu estava estudando, né? Por quê? Porque a gente não conhecia, a gente tinha clientela nenhuma, nada. Certo. A Bruna nunca tinha trabalhado com isso dela própria, né? Ela já tinha trabalhado algumas coisas de cozinha, né? A mãe dela também a família dela em si tem essa mão muito boa Pra na área cozinhar, né? de cozinhar da comida. A mãe dela já trabalha com isso também. Mas ela nunca tinha. Então, ela estava grávida, eu não estava trabalhando. E eu estava trabalhando, na época que eu trabalhava como garçom. Sempre trabalhei nessa época, nessa área. Então, assim, aí eu comecei a buscar isso. Qual é a forma? Vamos vender a marmita? Então a gente precisa cliente. E aí começou toda essa história dos anúncios online. Eu me interessei e vou pesquisar. E ali fui estudando, praticando e fui colocando em prática o tráfego pago. Em menos de 6 meses a gente cresceu bastante, tinha quase 1.600 seguidores, uma cartela bem ativa. Se eu não me engano, o máximo que a gente estava faturando, a gente chegou até a faturar uma vez lá, foi R$ 10.000. Então a gente estava com delivery curto, a gente estava excepcional. E foi 6 meses, né? em 6 meses. E aí a gente sempre teve o diferencial, que era fazer umas fotos bonitas e Só vídeo. te cortar, é que a galera acha, e é até um mito, e você pode até dar um parecer melhor sobre isso, assim, ó, você montou o Instagram, montou uma empresa, pagou o tráfego pago, aí você já vai bombar. Você já tem 20 mil seguidores, e não é assim Não que é. funciona. É uma crescente, né? Por exemplo, a gente aqui, hoje, né, na gravação dos vídeos, a gente tem 300 e poucos seguidores. Mas se você for lá nos nossos vídeos, tem, por exemplo, um vídeo que dá 17 mil. Né? Sim. Então,
esse mito aí que, eu tenho 20 mil seguidores, isso aí né? Você pode explicar um pouco para nós sobre isso, que nem sempre isso aí quer dizer que o cara tá vendendo muito, que o cara tá lucrando muito. Você falou que foi 1.600 seguidores, 6 meses. 6 meses. Faturamento de 10 mil, ou seja, tudo nivelado ali. Isso. Foi uma crescente aos poucos, né? Porque é isso mesmo, fazendo de pouco em pouco, até porque no início eu era totalmente do zero, eu não entendia nada. Um pouco ajudava em 2018 ali, o 2018, 19, até 20, que eu trabalhei com isso fixo, né? O tráfego pago era mais tranquilo, era um início, então o custo era mais barato também, é bom sempre relembrar isso. Então, ajudava bastante, né? Ao contrário de hoje, que hoje realmente com a concorrência aumentou o nível, aumentou os custos, então a concorrência não só de quem faz o tráfego, né? Mas dos donos de estabelecimento, tem mais gente trabalhando e tudo mais, então por leilão no Facebook ou no Google. Então, aparece mais quem paga mais. Certo. Mas não quer dizer também que você vai ter resultado. Isso é muito fato. Porque é um trabalho. Não dá de eu só fazer o tráfego pago se eu tiver um orgânico ruim. Se eu tiver um atendimento ruim. Exato. Então, você tem que ter um orgânico bom e potencializar com o tráfego. É essa forma melhor de você começar a fazer seus anúncios online. É que assim, eu acredito que são etapas para no final, uma somatória de etapas para no final você ter um resultado. Você pode ter um Instagram bom, você pode ter um tráfego pago todos os dias e você pode chegar no final e não fidelizar seu cliente. Isso. Porque você talvez não tenha um bom atendimento, às vezes você tem um bom atendimento, mas não tem um ambiente que o seu cliente gosta de estar. Sim. Ou ao contrário, você pode ter um ótimo estabelecimento, mas o seu atendimento não ser bom. Então, eu acredito que é uma somatória de etapas para você ter um resultado favorável, no caso. Isso mesmo. E trabalhar bastante e entender o seu público. Aquilo que ele quer, as dores dele, né, que a gente chama assim, que é dor, não quer dizer dor física, né, mas algo que ele tem vontade de ter ou uma necessidade. Então, a gente trabalha nisso. O delivery, por exemplo, a gente sempre trabalha o desejo e fome. Né, delivery de comida, né? A gente sempre tem que ser uma imagem que dá vontade de comer só pelos olhos. E aí a gente coloca para rodar em horários específicos também. Eu sempre fazia, por exemplo, se o delivery de comida ele abre às 7 horas e fecha às 11, eu ia rodar anúncios só nesse horário. Entendi. Porque se eu rodar antes, eu vou gastar o dinheiro do meu cliente à toa. Porque se ele não abre, por que eu vou rodar? Ele vai matar a fome em outro lugar. Então. É isso mesmo. Ele vai ver, tinha vontade de comer. Cadê? Vou achar um aqui perto e vai e compra ali. Exatamente. Então, no delivery de comida, assim. Outras empresas já é outra questão, né? De você trabalhar uma marca, um brand, né? Igual a gente está fazendo aqui, né? Você é um gestor bem legal. A gente trabalha isso de mostrar a nossa experiência para o cliente. Então, o cliente, na hora que ele vê os anúncios lá, se ele não tiver aquilo que ele viu no anúncio aqui no físico, não vai adiantar nada eu estar fazendo. Nada. Exatamente igual a gente, né? A gente aqui, igual falando, tem só 60 dias, vamos falar novamente. Isso. Mas eu posso falar que a metade dos nossos clientes, hoje, eles vieram pelo nosso Instagram, pela nossa propaganda, vamos dizer assim, né? Então, é bem isso mesmo. Às vezes os olhos a gente brilha quando vai abrir alguma coisa. Vou fazer um Instagram. E aí vai... E às vezes a gente se frustra. Sim. Porque a gente está pensando assim, vou colocar lá... Eu não sei, né? Quando eu fui para essa área, me falaram, é $1 por dia, 2, é 50 reais. Vou colocar logo 200 reais, 100 reais por dia. Então... E não é bem assim, Não né? é bem assim. Na realidade, a pessoa acha e acaba se frustrando. Demais. Porque tem que ter um trabalho, um gerenciamento geral. Você tem que ter um Instagram bom, um atendimento bom, um lugar bom, porque hoje é muito concorrido, né? Por exemplo, a gente tem a barbearia aqui, mas tem um monte de barbearia boa. Sim. Um monte de barbearia muito top, né? Então, você tem que estar nessa concorrência e você tem que ter um diferencial, porque hoje todo mundo faz. Hoje é até difícil você concorrer, né? Antigamente, o que era uma barbearia? Barbearia era o lugar que o cara chegava, sentava, cortava o cabelo, passava uma espuma na barba, tirava tudo e ia embora. Hoje em dia é como até um cliente nosso diz, né? É a bodega do homem. O cara vem para tomar um café, às vezes está passando um jogo. Então, tipo assim, você como cara do marketing, né, vai saber explicar melhor. É um conjunto de fatores para te dar um resultado que vai ser favorável a você. Isso mesmo.
é o brand, né? O famoso brand. Você estabelecer sua marca. Não vai ser do dia para a noite. Quem empreende acha que vai ser rápido, não, nunca é. Eu tenho visto com os meus clientes, né, que empreender é difícil. Eu já tive uma, É bastante difícil. né, tio? Meu. Eu já tive o meu delivery ali, mas foi bem sincero, assim, foi bem nível raso. Por quê? Porque era um delivery. Aí imagina quem tem bastante funcionários, tem aluguel, na época eu não Sim. tinha aluguel, então tem aluguel, tem funcionário, tem Depois você teve uma, impostos. uma, uma outra empresa, né? Eu comecei, na verdade, com uma loja de roupa masculina. Certo. E aí lá eu não Essa tinha foi sua funcionário. Foi a primeira. primeira vez que eu empreendi. Foi a minha primeira loja. Que eu Aham. trabalhava CLT, juntei minha rescisão ali e comecei a lojinha. Montou uma loja. E aí eu não deu certo porque eu me acidentei, era só eu, não tinha funcionário. E eu tive que ficar de 3 a 5 meses de repouso e tudo mais. Então eu vendia mercadoria, cheguei até ter um sócio. E aí ele me comprou de volta e eu fechei. E Certo. aí, minha segunda vez que eu empreendi foi com delivery. E a gente tinha um funcionário, né, que realmente com a gente, que era a ajudante de cozinha, e 3 entregadores, né? Mas os Certo. entregadores, eles ganhavam de acordo com as entregas, não era fixo com a gente. Mas, mesmo assim, a gente tem aquele de lidar, criar estratégia, né? Na época, Claro. eu fazia as entregas, depois eu tive que coordenar qual era a melhor rota, horário, tipo de cliente, vamos fazer, cuidar para eles atenderem bem o cliente também. A gente prezava muito nisso, né? Desde que hoje atendimento é tudo que eu vejo pro negócio, né? Para quem trabalha com um público. Então, Aham. eu prezava até pro meu entregador ter um bom atendimento, ser educado, não chegar lá só falar, toma aqui seu pedido e sai fora. Na realidade, o cara que está fazendo a gestão de tudo, o cara tem que pensar em todas as vertentes, né? Porque eu, por exemplo, hoje aconteceu até um fato, vou contar, vocês, não contei para vocês hoje. Eu tenho outro trabalho, né? Não é só esse aqui, por enquanto. E eu só tenho meia hora, cara. Eu trabalho num turno, então só tem meia hora de almoço. E eu, cara, hoje eu comecei a fazer outras coisas da barbearia, e aí o cara tem que responder, às vezes um gerente, às vezes um negócio, porque o cara tá fazendo a gestão. Sim. Então a cabeça do cara tá sempre trabalhando. A nossa cabeça ela não para. Pô, será que é isso aqui? Pô, eu vou fazer um post aqui agora, aproveitar esse momento. E aí, cara, quando eu me dei por mim, eu saio 9h45 e volto 10h15. Era 10h13, cara. Minha comida tava Não. toda no prato. Então Nossa. hoje eu não almocei porque eu resolvi fazer a gestão de outras coisas, acabou que eu me perdi ali no tempo E nem ali. comeu. Mas faz parte. Faz parte. Faz parte. É a cabeça do gestor, eu acredito que é assim mesmo. Sim. Por falta de tempo eu não consegui fazer gestão no meu almoço. Mas o resto que eu estava me proposto a fazer ali, eu consegui fazer. Queria te fazer Maravilha. uma pergunta, cara, que é sobre os vídeos, cara. Muita gente Aham. fala, pô, seus vídeos é diferenciado, que legal, tal. Como é que você faz para fazer os vídeos, para deixar a pessoa mais à vontade? Você sempre impulsiona o próprio proprietário ou gerente a fazer os próprios vídeos, Aham. porque tem muita gente que não quer aparecer. Às vezes você É. vai numa loja que tem 2, 3 funcionários, um exemplo, né? E ela não quer aparecer. E como é que é feito nesse caso? Você coloca um fundo? Você. Não sei, explica pra gente aí como é que é feito. Show. Eu gosto de trabalhar, que eu tenho estudado bastante o quê? Que o brand hoje é conectar com pessoas. Então eu Certo. mostro para o meu cliente ali que é extremamente necessário ele aparecer no seu Ele negócio. quem? O Gerente, proprietário. proprietário? Isso, o proprietário. Por quê? Tem a história de como começou. Às vezes, por exemplo, você tem mais de 10 anos de mercado. Entendi. Então é legal Mas ele aí a contar gente isso, está falando compartilhar. para microempreendedor, Isso, né? o meu nicho que eu trabalho é de pequeno e médio. Ah, entendi. Eu Porque ainda não trabalho com tem empresas gente que grandes. já é grande, ela não faz sentido nenhum, cara. Às vezes o cara não quer aparecer, às vezes. Isso, vai depender. Mas só que mesmo assim, nessas grandes é legal também, que depois ele pode trabalhar a sua marca pessoal Entendi. e fazer outras coisas. Se ele quiser também trabalhar nisso, mas geralmente tem empresários que não gostam de aparecer, quer ficar no seu ali e tudo bem. Mas o que eu tenho Hoje mudou trabalhado? muito, né? Hoje isso Hoje aí o mudou, é pessoal muito gosta de. bom, porque a gente vê grandes empresários aí, por exemplo, o Flávio Augusto, né? O, o dono até Elon da, Musk. o Elon Elon Musk. Musk. Então, assim, isso, a imagem ela vai favorecer você a crescer mais, talvez a expandir mais negócio. Mas, enfim, o que eu falo com ele? Vamos trabalhar isso porque pessoas compram de pessoas. E aquela meta antiga só de você colocar um flyer no Instagram ali, bonitinho,
ele tá ficando para trás, ele não traz resultado. Igual a gente falou, só criar um Instagram que vai ter resultado. Não. Não é. Então você tem que trabalhar. Então o vídeo, eu gosto bastante, estou seguindo muito essa vertente de trabalhar com pessoas. Aí eu tinha até um cliente que eles não apareciam. Aí eu perguntei, vamos colocar alguém para gravar? Ah, pode colocar as meninas para gravar lá, pode fazer, tudo bem. Mas só que não era algo compromissado. Entendi. Então isso tende a cair nos vídeos, porque o Instagram, né, hoje o meu método é focado no Instagram, Certo. do crescer, a empresa crescer no Instagram. Por isso eu trabalho com médios e pequenos, né? Porque esses ainda às vezes estão precisando e não entendem, e principalmente, a maioria das vezes, não tem tempo Aham. para fazer, né? Não sei se é coincidência ou não, né? Mas a gente já teve essa conversa aqui outras vezes. E você sempre falava comigo que tem que aparecer, cara. Você tem que aparecer. E realmente, os vídeos que eu apareço, não sei se é coincidência, Não. ele dá mais visualizações, né? É bom, cara, porque a gente vai colocando a sua história. As pessoas vão se conectar com aquilo que você tem. Você tem que mostrar, geralmente o marketing, assim, o brand de conteúdo é dar voz ao que as pessoas já vivem. Entende? Então a gente tem que pegar e mostrar aquilo que as pessoas já vivem. Igual o nosso nicho aqui na barbearia, mostrar barbearia para homens, que pode ter um tempo de qualidade, vir tomar um café, conversar, ler um livro. A gente tem essa pegada clean, né? Então o cara vem e ele vai se sentir confortável aqui. Então a Você gente tem que mostra vender isso, né? Na Isso. realidade. É que tudo é venda de produto. Não importa qual produto que seja, né? Sim. Uma mulher, uma manicure, é um produto, né? Então, isso que você está falando tudo é venda. A gente está falando de venda. Sim, E a gente está vendendo o produto que é o ambiente, a estética masculina, no caso, né? Isso. Então eu sempre trabalho isso. E aí, se não tiver e tudo mais, meio que complica muito. O que a gente conversou ali no início. Não adianta nada a gente fazer um tráfego bom se o orgânico não tá legal. Entendi. Se não tem um atendimento bom. Então, eu prezo bastante pra gente Então nós criar. vamos voar, porque nós temos tráfego, nós temos a galera aqui, tudo artista, o barbeiro ali é artista, o cara... Verdade. Então vamos longe com isso aí. E daí a gente vai trabalhando assim para quê? Realmente, eu quero trazer a solução para o cliente para ele realmente crescer. Porque eu já empreendi de forma curta e rasa, vamos se dizer, mas eu vejo através dos meus clientes que já têm mais tempo empreendendo constantemente que não é fácil. Não é fácil. Empreender não é fácil. Então eu quero trabalhar a melhor forma possível para ele ter resultado. Eu fui conversar com o gerente de banco esses dias e aí ele fez para mim uma analogia legal pra caramba, cara. Ele falou assim, porque às vezes, cara, e olha que interessante, às vezes o cara monta uma barbearia na casa dele, né? Porque às vezes por falta de condição mesmo, às vezes é difícil, cara, é difícil você juntar uma grana e tem muita gente que tem medo, uma conta, brasileiro sabe, morre de medo de fazer uma conta, por isso que a gente tem medo de empreender, né? Pagar um aluguel. E ele falou para mim, às vezes o cara vai virar para você e vai falar assim, Thiago, mas para você é fácil, né? Você começou a barbearia, olha lá como é que é a sua barbearia. E aí, cara, ele falou uma coisa muito importante, né? Quanto mais você tem, maior a responsabilidade. Aí, o que ele falou para mim? Você pega para esse cara que tem essa mentalidade, que fala assim, cara, para ti é muito fácil. Pega e põe na mão dele. Não dá outra, cara. Infelizmente, ele quebra. Sim. Por quê? Porque o cara acha que porque tem isso tudo fica fácil. Não é, porque às vezes o cara que está lá na garagem dele, ele não tem muito, ele não vai ser visto. Mas ele não paga um aluguel, ele não paga um imposto. Entende? Ele não tem um MEI, ele não tem um simples, ele não paga uma luz. Entende? Você pega e entrega na mão dele, ele acha que é fácil, mas aí vem com um monte de responsabilidade junto. Vem funcionário, né? Vem o café que você tem que comprar, vem um copo que você tem que comprar, um papel higiênico. Então o cara às vezes não... Então quando fala de empreender ser um negócio difícil, realmente começa lá na gestão, né? E a nossa gestão, ela começa, eu acredito que pelo marketing, cara. Eu vou ser bem sincero, até pouco tempo eu não conhecia muito sobre isso. Não fazia, ainda estou aprendendo bastante, né? Mas, cara, eu tenho certeza absoluta, cara, que alguns dizem que não, né? Mas o tráfego pago, para mim, ele é uma das coisas mais importantes que tem. É ele que mostra o meu produto. Cara, não sei se eu estou certo, né? Ele é essencial, isso, para você ampliar
ampliar a visão. É como Mas se fosse um outdoor, eu acredito, isso, né? mas só que melhor, porque no tráfego pago a gente seleciona idade, a gente seleciona sexo, a gente seleciona interesses. Então, outdoor e panfleto, que tá Exato. cada vez mais morrendo, é isso, porque eu não consigo selecionar. O Eu, raio de quilômetro que um você quer que... raio de quilômetro que apareça e eu vou perseguindo essas pessoas, né? A gente brinca carinhosamente, tá? A gente persegue essa pessoa se ela se envolveu ali, curtiu, ou se ela viu uma tal porcentagem do vídeo, ela entrou ali na minha Na querida, teia. na minha teia e a gente vai perseguindo ela, gerando desejo, mostrando como que é a nossa barbearia, como que é o estabelecimento, né, em outro nicho, por exemplo, e a gente vai cada vez mais mostrando um pouquinho, porque quanto mais eu te vejo, Thiago, mais você se torna algo que eu te conheço. Entendi. Entende? Algo que você me soa amigo, como se dizer, né? Entendi. Bem exemplo, tá? Porque quanto mais eu vou te vendo, vai me passando mais confiança. E aí, querendo ou não, inconscientemente, uma hora eu posso Vou vir lá. comprar de você. Vou lá visitar esse Isso. cara. E aí ele chega aqui, E ter uma experiência boa, fideliza e o cara volta. isso mesmo. É, Então, o na tráfego realidade, ele é importante para você expandir, né? Ter mais visitas. Mas também, né? Primeiro, para ele ser importante, precisa do orgânico, o atendimento e tudo mais também ser importante. Ele aham. é importante, sim, depois que esse daqui está bem feito. E aí, depois que ele está bem feito, a gente potencializa e aí não tem limites. Aí a gente pode expandir para qualquer lado. Pô, cara, legal. Vamos deixar aqui na descrição aqui o Instagram do Léo. É, já falei para vocês, ele faz parte da nossa equipe, mas ele tem uma agenda, ele tem outros clientes. Mas quem tiver interesse no trabalho é só olhar aqui no nosso Instagram, que todos os vídeos foram, a maioria foram ele que fez, né? Os nossos posts, nossos textos, tudo é feito pelo Léo. Quem tiver interesse, chama ele lá, se ele tiver agenda, porque o homem tá famoso. Oh, mas... Se ele tiver agenda, ele vai retornar e espero que, né, você possa fazer mais pessoas subir, evoluir aí Sim, nesse essa é a meta. que é tão importante hoje. A gente tem muita gente que ainda está para trás disso aí, né? Em questão do marketing, acha que não é ainda, ou tem gente que é muito. Eu acredito, já te falei para ti uma vez, vou repetir. Eu quero que a minha empresa futuramente invista muito. Muito quanto? Não sei. 10 mil, 20 mil, 50 mil por mês em marketing e tráfego pago. Sim. Porque eu sei que se eu estiver investindo 50 mil, 100 mil, eu estou ganhando 3, 4 vezes mais do que isso, Se a né? gente acerta no produto. O mínimo, às vezes, que dali é dois, né? Duas vezes que a gente brinca ali, mas é algo muito essencial nos dias de hoje. Cara, foi um prazer, tá? Obrigado, Thiago. Eu quero que você fique Gratidão. muito tempo na nossa equipe aí, que a gente cresça junto, evolua junto, Sim, né? Precisar de alguma coisa, a gente pode sempre contar com nós. show. A Foi um gente da prazer. Deville está muito satisfeito aí com a tua presença na nossa equipe. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado aí mais uma vez e até semana que vem. Domingo que vem tem vídeo novo. Não perde. Abraço.